Na aula de hoje, nós vamos continuar o estudo das circunferências e a gente vai trabalhar a questão dos ângulos relacionados a essa circunferência. Bom, o primeiro ângulo que a gente tem que trabalhar é o ângulo que a gente chama de ângulo central. O que é esse ângulo central? É um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Então, a gente tem aqui o ângulo AB, vamos chamar esse centro aqui de O, então eu tenho o ângulo AOB. E o vértice aqui está no centro da minha circunferência. Esse é o primeiro ângulo. O segundo ângulo é chamado de ângulo inscrito. Agora, o que acontece? O vértice do meu ângulo pertence à circunferência. Vamos chamar aqui de um ponto C agora, ok? E cada lado é secante à minha circunferência. Então, esse lado aqui, né, dado pela reta aqui, que passa pelos pontos A e C, corta a circunferência nos pontos A e C. E essa outra reta aqui corta a circunferência nos pontos B e C e, portanto, são secantes também, tá? E aí a ideia agora é a gente relacionar o ângulo o valor do ângulo desse ângulo inscrito com o do ângulo central. A gente tem, então, um primeiro teorema que vai ser importante a gente demonstrar, porque com ele a gente vai resolver vários problemas envolvendo ângulos e circunferências. O teorema diz o seguinte: a medida de um ângulo inscrito em uma circunferência é a metade da medida do arco correspondente. A demonstração desse teorema vai passar pela análise de 3 casos. Vamos acompanhar aqui, então. Primeiro caso, a gente tem aqui um ângulo inscrito, que é o ABO, ok? Que é esse ângulo, vamos desenhar aqui. E a gente tem um ângulo central, AOC, que é esse ângulo marcado aqui. Notem que tanto o ângulo inscrito quanto o ângulo central estão correspondendo ao mesmo arco AC aqui desenhado. Bom, como é que a gente vai então mostrar que esse ângulo aqui, ABO, é metade desse ângulo AOC? Vamos analisar aqui esse triângulo ABO. O ângulo AOC, que é esse ângulo aqui, ele é externo ao meu triângulo. Pelo teorema do ângulo externo, que a gente viu numa das aulas lá para trás, esse teorema diz o seguinte, ó: se a gente pegar os dois ângulos internos aqui do meu triângulo e pegarmos o ângulo externo, oposto externo, vamos colocar assim, ao que foi desenhado aqui, a gente pode estabelecer a seguinte relação. Esse ângulo BAO, que é esse ângulo aqui, o ângulo ABO, somados, vão ter que dar o meu ângulo AOC. Bom, esse triângulo AOB também é um triângulo isósceles. Por quê? A distância AO é o raio da minha circunferência. E a minha distância OB também é o raio da minha circunferência. Então, esse lado e esse lado são congruentes. Bom, o que significa aqui então? Esse ângulo BAO e o ângulo ABO vão ser também congruentes, né? A gente tinha visto que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Então, o que acontece? Se a gente chamar esse ângulo aqui de x e esse ângulo aqui de x, e a gente sabe que se somar x mais x vai ter que dar esse ângulo AOC, então esse ângulo AOC vai ter que ser 2x. Então, a gente acabou de mostrar que o ângulo inscrito é metade do ângulo central do arco correspondente. Esse foi o primeiro caso. Nota que um dos lados aqui tanto do meu ângulo inscrito quanto do meu ângulo central, passam aqui pelo diâmetro da minha circunferência. Mas se a lateral não passar pelo diâmetro da minha circunferência, como é que a gente vai demonstrar esse teorema? Vamos então pegar o segundo caso aqui. Então, nós temos aqui um ângulo inscrito, que é o ABC, ok? Que é esse ângulo aqui. E temos um ângulo central, AOC, que é esse ângulo aqui. Bom, vamos analisar então. O ângulo ABO, ok? Então, ó, eu vou tracejar aqui o diâmetro, passando aqui pelo 0 e ponto B, e vamos pegar aqui um ponto D. O ângulo ABO
é metade do ângulo AOD. Então, nós temos o ângulo inscrito e o ângulo central. Então, se essa parte aqui, vamos chamar de x, essa parte aqui vai ser 2x. Olhando a parte de baixo, aqui a gente tem também a mesma questão. A gente tem que o ângulo OBC, e portanto esse ângulo aqui de baixo que nós vamos chamar de y, é metade do ângulo DOC, desse ângulo central aqui. Então, isso daqui vai ser 2y. E o nosso ângulo B aqui original, o ABC, ele vai ser a soma do x mais o y. Ou seja, ele vai ser a soma do ABO, ou do ABD, ok? Como vocês queiram chamar, com o OBC, ou DOC, como preferirem chamar, ok? Então, ele vai ser a soma desses dois. Nota que aqui, ó, a gente tem x mais y, e aqui eu tenho o ângulo central, 2x mais 2y. Ou seja, esse nosso ângulo aqui, ABC, é metade do ângulo AOC. Ok? Acabamos de demonstrar o segundo caso. E o terceiro caso, como é que ficaria, como é que seria esse caso? Agora a gente tem meu ângulo inscrito colocado aqui, ABC, AOC. De tal forma que ele tem aqui o mesmo arco do meu ângulo inscrito ABO, ok? Bom, o que a gente tem aqui, como é que a gente pode analisar? Vamos olhar aqui o ângulo ABC, ou seja, vamos olhar este ângulo aqui, ok? Este ângulo aqui nada mais é do que o meu ângulo ABD menos o CBD, ou seja, é pegar toda essa parte aqui e tirar esse pedacinho. Se a gente analisar o ângulo ABD, que é o ângulo maior aqui, ele é a metade do ângulo AOD. Então, ó, ABD é meu ângulo inscrito, que vem do arco do A até o D. O ângulo AOD é meu ângulo central, correspondente também ao arco que vai do A até o D. Então, pelo teorema anterior, né, pelo segundo caso, a gente sabe, então, que o ABD é metade do AOD. O que mais que a gente pode observar aqui nessa figura? Se a gente pegar o ângulo CBD, agora esse ângulo menorzinho aqui, ok? Ele é um ângulo inscrito que tem um arco CD aqui na frente. Ele é metade desse outro ângulo aqui, que é um ângulo central, dado por COD, que também tem como arco correspondente a distância aqui, CD. Então, o nosso ângulo CBD é metade do COD. E como é que ficaria isso? Bom, agora a gente vai pegar, então, esses dois termos que a gente acabou de ver aqui e vamos substituir nessa equação aqui em cima. Como é que ficaria? O nosso ângulo ABC vai ser igual ao AOD dividido por 2 menos o COD dividido por 2. Se a gente colocar esse meio em evidência, o ângulo AOD menos o COD, ou seja, este ângulo menos esse, vai dar esse ângulo aqui que é o nosso ABC. E aí nós podemos escrever dessa forma. O ângulo ABC é igual ao OC dividido por 2. Ok? Então, com esse terceiro caso, nós conseguimos demonstrar aquele teorema que dizia que sempre que a gente tiver um ângulo inscrito e um ângulo central, ambos com o mesmo arco, o ângulo inscrito vale metade do meu ângulo central. E aí a gente viu que nos três casos isso é verdade. Bom, esse teorema tem algumas consequências. Quais são as consequências desse teorema? A gente tem duas principais que eu gostaria de apresentar para vocês. A primeira fala o seguinte: um ângulo inscrito em uma semicircunferência é um ângulo reto. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho um ângulo inscrito, que é o CAB. E esse ângulo CAB corresponde a este arco aqui, vamos pintar aqui, BC. Esse arco BC, se a gente for pegar e traçar aqui um ângulo central, esse ângulo central viria para cá e viria para cá. Ou seja, o meu ângulo central tem 180 graus.
Isso significa que esse ângulo BAC, esse ângulo inscrito aqui, tem metade de 180 e, portanto, tem 90 graus. Ok? Então, um ângulo inscrito em uma semicircunferência é um ângulo reto. Qual que é a outra consequência do teorema que acabamos de demonstrar? Segunda consequência, ou corolário, diz o seguinte: ângulos inscritos em um mesmo arco são congruentes. Então, vamos analisar aqui, ó. A gente tem o ângulo ABD, que é esse ângulo aqui, e ele forma, na minha circunferência, o arco AD. E a gente tem também um outro ângulo, que é o ACD, esse ângulo aqui, também formando aqui um arco AD, ok? Então, a gente pode dizer que esse ângulo é X e esse ângulo também é X. E aí, quantos mais vocês quiserem desenhar nessa circunferência. Gente, essas são duas consequências importantes que vão facilitar bastante os cálculos quando a gente for trabalhar realmente com os valores dos ângulos, ok? Bom, vamos então, nosso primeiro exercício, na aula de hoje a gente vai ter dois. O primeiro exercício diz o seguinte: vamos imaginar então aqui que a gente tem a nossa circunferência e a gente tenha duas retas secantes que se cruzam no ponto E e cada uma delas cruza a minha circunferência em dois pontos. Então, a gente tem uma cruzando nos pontos A e C, temos outra cruzando nos pontos B e D. Vamos chamar esse arco aqui de beta, ok? Esse arco aqui de gama e esse ângulo aqui de alfa. Nota que o ponto E não é o centro da minha circunferência, tá? Então, eu estou passando essas duas retas aonde eu quiser aqui dentro. E a ideia desse exercício é provar que esse ângulo alfa nada mais é do que a soma de B mais gama, dividido por 2, tá? Da gente tirar uma média desses dois ângulos. Como é que vai ficar a conta, então? Para a gente poder fazer isso, vamos traçar um segmento BA e vamos tomar aqui os ângulos 1 e 2. Nota que aqui a gente tem um triângulo BAE, ok? E esse ângulo alfa é um ângulo externo a esse meu triângulo. Esse ângulo alfa, sendo externo, vai ser a soma do ângulo 1 mais o ângulo 2. Primeira ideia. O que mais que a gente tem? Pelo teorema do ângulo inscrito, vamos olhar aqui. O ângulo 1 é um ângulo inscrito que forma esse beta aqui, ok? Então, esse ângulo 1 vale metade do ângulo B aqui. E esse ângulo 2 aqui, que a gente tem aqui pensando no ângulo BAC, ligado ao arco aqui BC, esse ângulo 2 tem que valer metade do gama, pelo teorema que a gente acabou de demonstrar. Então, substituindo o valor do 1 e do 2 nessa equação do alfa aqui, nós temos que o alfa vai ser dado por beta mais gama dividido por 2. Esse é o primeiro teorema e ele também facilita bastante os cálculos quando a gente for trabalhar numericamente. Segundo exercício, vamos colocar agora duas retas secantes, mas o cruzamento delas não está interior à nossa circunferência. Agora essas retas secantes se cruzam num ponto E e esse ponto E aqui é externo à minha circunferência. A gente tem aqui, de novo, um ângulo alfa formado pelas duas retas secantes e a gente tem um ângulo beta aqui e um ângulo gama. Só para frisar, esse beta aqui é como se a gente pegasse um ângulo central, ok? Aqui chamado beta. Só que para não carregar no desenho, a gente está colocando esse beta diretamente aqui, tá? Então, só esse detalhe que a gente precisa se atentar. O que a gente quer provar agora? Como esse ponto E aqui do cruzamento das duas retas secantes está externo na minha circunferência, agora para a gente calcular o valor do alfa, eu tenho que fazer beta menos gama dividido por 2. Como é que vai ficar a nossa prova, então? Vamos traçar um segmento de reta que liga os pontos A e C e vamos tomar aqui o ângulo 1, que é o ângulo desse segmento com a primeira reta secante, e o ângulo 2, que é o ângulo desse mesmo segmento com a segunda reta secante. Vamos olhar esse triângulo ECA, ok? Nesse triângulo grandão ECA, esse ângulo 1 ele é externo ao meu triângulo. Então, pelo teorema do ângulo externo, a gente pode escrever que alfa
mais 2 vai ter que dar o ângulo 1. Ou, escrito de uma outra forma, né? O alfa é igual ao ângulo 1 menos o ângulo 2. Bom, pelo teorema do ângulo escrito, o que a gente pode dizer? Esse ângulo 1 está formando esse arco beta aqui, ok? Lembrando que esse beta aqui, né? Vamos desenhar aqui de novo. Pegando um ângulo central, mais ou menos aqui no centro, ok? Esse ângulo beta aqui também está com esse arco aqui, perdão, AD. Então, o ângulo 1 tem que ser metade do B. E a mesma coisa vale agora para o ângulo 2, tá? Esse ângulo 2 forma aqui um arco BC. Se a gente pegar também, não vou desenhar agora para não carregar o desenho, mas se a gente pegar um ângulo central também ligado ao ponto BC, dado pelo gama, a gente sabe que esse ângulo 2 vale metade do gama. Pegando então essa informação do ângulo 1 e do ângulo 2 e substituindo nesta equação aqui, a gente chega na ideia que a gente queria provar, que o alfa é igual a beta menos gama dividido por 2. Nas nossas listas de exercício dessa semana, a gente pede que vocês utilizem esses teoremas para efetuarem alguns cálculos envolvendo circunferências, ok? Então, especificamente nessa semana, a gente não vai pedir mais demonstrações para vocês, mas a gente vai pedir que vocês utilizem esses teoremas para efetuarem alguns cálculos. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, postem lá no nosso fórum, ok? Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até lá!